Ambientado no sertão de Goiás, Totó e Durval, cuja trajetória se entrelaça de forma trágica, ambos abandonados pela mesma mulher, despertam uma rivalidade intensa e destrutiva. E esse palco se transforma num espaço onde a honra, o orgulho e o desespero se misturam, revelando a essência do homem forjado pelo isolamento. E aos poucos, as cicatrizes de um passado repleto de desilusões e perdas irreparáveis são expostas, enquanto cada confronto intensifica a tensão das batalhas internas. E este é Oeste Outra Vez de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerdcine. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Oeste Outra Vez, que foi um filme dirigido por Érico Rassi. E ele é um filme que é uma mistura de faroeste com drama, mas ele não é um faroeste tão parecido com aqueles clássicos. Ele tenta ser um faroeste um pouco mais contemplativo, onde ele usa esse cenário de fundo, que é o sertão de Goiás, para conseguir fazer esse desenvolvimento de toda essa história e de todos esses personagens, para assim fazer essa narrativa andar. E aqui nós temos o personagem principal, que é o Totó e o Durval, que logo no começo eles acabam brigando ali no meio da rua, e o plano de fundo dessa briga é que os dois gostam da mesma mulher e eles acabam brigando para disputar ela. E logo após isso o Totó ele chama o Durval para conversar e ele fala que queria dar uma dica para o personagem que é o Babu ali, que fala que se ele não mudasse de ideia, ele teria uma linha de ações que poderia fazer alguma coisa de mal ali pro Babu. E é engraçado. E é engraçado que o Babu ele aparece pouquíssimo no filme, mas essa cena dele é muito boa porque logo em seguida ele fala uma coisa tipo que você gosta de liberdade, gosta de ser livre, mas não sabe libertar. O que dá a entender que, o cara ele gosta de fazer as coisas dele, do jeito dele, mas provavelmente não deixava a mulher fazer as mesmas coisas. E o Totó ele fala que ele tá dando essa dica e que se ele não aceitasse, coisas ruins poderiam acontecer, né? E o Babu ele fala de novo ali, cara, independente do que você faça comigo, você acha que ela vai voltar pra você? E o cara fala que ela era a mulher dele, né? E o Babu ele fala de novo ali que alguma mulher que você já fez isso já voltou? E daí fica aquele silêncio e corta pra próxima cena, né? O que mostra que provavelmente o cara não era um bom marido. E que, independente de se ele atentasse contra o outro personagem, as coisas não iriam mudar nesse relacionamento dele. E logo em seguida o Totó ele contrata um matador de aluguel para dar cabo do Babu, só que o cara que ele contrata é um senhor que já era velho ali, de idade, e ele acaba falhando na missão. E logo após ele falhar na missão, os dois acabam fugindo, né? O matador de aluguel e o Totó que tinha contratado ele. Em contrapartida, o Babu, depois de ter sido atentado, ele acaba fazendo a mesma coisa, que é contratar um matador de aluguel para ir atrás do Totó com esse senhorzinho. A trama ela parece ser muito simples. O fio narrativo é simplesmente essa briga que aconteceu por causa desse relacionamento, que parece basicamente um filme sobre vingança e pessoas tentando atacar outra, mas ele acaba tendo um subtexto muito forte sobre masculinidade e de como os homens não conseguem se abrir e ficam nessa pose do machão, do macho alfa, mas que muitas vezes ele está muito fragilizado. E para poder falar mais sobre esses subtextos que eu acabei interpretando, e então não é uma verdade absoluta, é só a minha opinião sobre isso, eu vou acabar deixando aqui essa parte como spoilers para não atrapalhar quem não assistiu, então estejam avisados. E falando um pouco sobre o cenário, ele usa essa coisa da cidade bem de interior no sertão de Goiás, que aliás, o filme ele é muito bonito, ele tem uma fotografia muito bem feita, tem vários enquadramentos que são lindíssimos, e acho que também tem a ver com o subtexto que é bem forte, né? Porque a escolha do cenário, ele é árido, desértico, né? Então não é acidental. A paisagem ela funciona como um reflexo do estado interior dos personagens, que é um ambiente duro, que é inóspito, é solitário, e a pessoa acaba espelhando essa aridez emocional e esse isolamento que eles acabam se impondo a si mesmos. Então, ali não tem lugar para vulnerabilidade, né? Porque a paisagem reforça a ideia de que o único jeito de você sobreviver é sendo igualmente duro e impiedoso. Então, o filme ele usa a estética do faroeste para desconstruir esse mito do homem forte, do homem inabalável, né? O filme ele tenta argumentar que essa imagem não é só falsa, mas também é destrutiva,
que leva os personagens a um ciclo de violência e solidão. E falando sobre ser igualmente duro, o personagem ele tem essa casca desse homem forte e inabalável, e isso é demonstrado em todos os personagens, já que eles sempre falam de uma forma muito calma e nunca levantam a voz. E as coisas elas são ditas muito no cara a cara, né? Tipo, mandando uma mensagem muito direta de que eu sou homem suficiente e não tenho medo de fazer isso na sua cara. Mas no primeiro momento, no primeiro problema ali, os caras contratam um matador de aluguel para fazer o serviço para eles. E o grande subtexto do filme é essa fragilidade que existe por baixo dessa fachada de dureza e da incapacidade desses homens de se entenderem de forma mais íntima e compreenderem as suas fragilidades e de como eles veem isso como uma fraqueza e não como uma forma de amadurecimento e de melhorar como homem no geral. E tem uma cena que mostra muito bem isso, né? Quando um dos matadores de aluguel ele fala sobre a ex-mulher dele, é um exemplo perfeito disso, de como a dor emocional ela é reprimida ali e eles não conseguem se abrir, não conseguem abrir sobre suas próprias mágoas, medos, inseguranças, porque a sociedade e essa cultura do macho que eles representam ensinou que isso seria uma fraqueza. O colega dele, ele que estava junto para fazer esse serviço, ele pergunta se tinha alguma coisa atormentando o cara, né? Por isso que ele não estava conseguindo dormir. E ele pergunta se o cara queria conversar. E ele fala, ok, pode ser. Então os dois eles estavam deitados, eles sentam na beira da cama. E nenhum deles sabe o que falar e como começar a conversa. E o cara ele fala, mas você quer falar sobre o quê? E o outro ele, não, você que estava com problema para dormir, então, né? Fala aí. E ele fica pensando e não consegue se abrir, não consegue falar sobre o assunto que ele quer. E daí o outro cara fala, olha, eu vou dormir, então se você quiser realmente conversar, depois você chama. E ele fala, tá, eu posso te acordar se for o caso, né? Porque não tem nada na minha cabeça que eu consiga falar agora. E acaba ficando nisso, eles não conseguem se abrir, mesmo eles tentando. E acaba que a violência nesse contexto é o substituto para essa comunicação, né? Eles preferem atentar um contra o outro ou tentar desviver outras pessoas para tentar fugir e de enfrentar essas emoções, né? O que reforça esse subtexto de que é sobre esse negócio de masculinidade frágil e é que a única cena que aparece uma mulher é na primeira cena do filme, onde acontece a briga lá no começo. E nem aparece o rosto dela, e ao longo do filme inteiro só aparecem homens tentando matar uns aos outros, como demonstração de força. E deixando bem claro que isso não é uma generalização, cada pessoa age da forma que acha melhor, dentro da lei, óbvio. Mas eu acho que o filme ele tenta mostrar que você entender suas fragilidades, saber que você também pode se quebrar emocionalmente, não te deixa menos homem. E no geral, eu acho outra vez um excelente filme de faroeste brasileiro, com excelentes atuações, que tem cenários muito bonitos e uma fotografia muito bem feita e bem pensada, e que o subtexto dele é muito forte, muito bem feito e que deixa muito desses detalhes implícitos. E que mostra que o cinema brasileiro tem sim capacidade de fazer ótimas produções e que a gente está numa boa fase. Então espero que continuemos assim. Mas essa é só a minha opinião. E você já tinha ouvido falar desse filme e de quais filmes brasileiros você mais gosta? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!